Ah, perfeito. Agora nós temos a segurança de que não vai ficar sem gravar, para vocês visitarem a gravação de ontem, por exemplo, e de hoje também. Bora lá. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo dia aqui da nossa imersão. Ontem nós falamos sobre governança, falamos sobre mercado, falamos sobre boas práticas, e hoje nós vamos falar sobre o segundo acrônimo. Falamos do G, vamos falar do risco hoje, do R de riscos, riscos e controles. Então, se assentem, peguem um cantinho. Débora, seja bem-vinda. Falei com o Roberto hoje. A Débora foi minha aluna em 2022, está trabalhando hoje na mesma empresa que eu trabalho, vamos dizer assim, na mesma estrutura, e eu acho que tem coisa boa por vir daí para frente também lá para nós, lá de conhecimento, né, cada vez mais. Então, a dica que eu dou para vocês é fique sempre próximos aí, porque quando as oportunidades aparecem, nós estamos sempre ali, próximos das pessoas boas. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu colocar na tela aqui, e eu vou admitindo aqui quem vai entrando aos poucos. Só para recapitular o que nós falamos ontem, já vou virar aqui para o material que eu deixei separadinho aqui para vocês. Vou só colocar a apresentação aqui, aí já fica certinho. Perfeito. Vamos lá, então. Oficialmente, segundo dia aqui da nossa imersão GRC Prático. Vamos lá, deixa eu passar aqui. Então, ontem nós falamos do primeiro passo, G, governança, hoje nós vamos falar do risco, e amanhã nós vamos fechar ali o terceiro acrônimo do GRC com chave de ouro, tá? Então, só virar o materialzinho aqui e pegar o outro agora, que eu já deixei prontinho aqui o de risco. Inclusive, é o mesmo material que eu faço numa... Tem uma masterclass que eu faço, uma imersão também, sobre gestão de riscos. E eu vou aproveitar aqui exatamente na íntegra o mesmo material, uma parte deles, né? Vai dar para passar tudo aqui para vocês. Seja bem-vindo, quem entrou aqui. Já vão anotando as dúvidas de vocês, porque eu vou abrir para perguntas que nem ontem, mais para o final ali, para que vocês tirem as dúvidas sobre gestão de riscos. Então, vamos lá, o material está aqui na tela. Vou só permitir que a Amanda entre aqui também. Vamos lá, turma. Esse é o material, como eu falei para vocês, eu extraí do nosso workshop, né? Tem um workshop que eu faço há 2 meses. Então, esse workshop eu vou colocar ele em dezembro também. Então, fiquem atentos aí, porque normalmente eu costumo pegar um dia da semana durante 3 horas, ou eu pego num sábado de manhã para falar sobre matriz de risco. Especificamente de matriz de risco ali, os principais passos, 5 passos que eu trago ali, para levar essa lógica de disseminar a cultura e seguir esse caminho que vocês estão vendo aqui. Mas de forma detalhada, como sempre, trazer como que nós podemos construir um mapa da matriz de risco ou a própria gestão do risco dentro da empresa, e como vocês observam, tudo eu tento criar passo para mentalizar e para treinar quem está próximo a mim. E olha que interessante, aqui nós temos os 3 passos principais, mas aqui eu gosto de explorar até mais para vocês fixarem a ideia. Observe, se eu coloco simplesmente aqui para vocês uma matriz de risco, algo que para alguns já não ia ter uma percepção tão boa ali, por parecer ser complexo. Mas no final do dia, quando você começa a traçar ali as principais etapas que vocês têm que seguir, até a etapa 8 ali, vamos dizer assim, 7 para 8, né? Então é como se fosse a própria estrutura da matriz que eu vou colocar como exemplo mais à frente aqui para vocês. Tá? Então, essa é a lógica sempre de quando você está criando um material. E por que eu gosto de reforçar isso aqui, turma? Imagine que você está recebendo essa informação e você vai precisar treinar alguém que está trabalhando contigo, ali do seu lado, ou fazer um treinamento. Quanto mais você traz outras formas de visualização, facilita para quem está recebendo a informação. Então, a apresentação eu vou passar, porque eu já fiz ontem, eu não vou aprofundar nesse tema aqui novamente, só quem está aqui pelo primeiro dia, depois dá uma olhadinha no material ali, eu vou deixar para vocês conhecerem os projetos, toda a minha carreira também que eu falei ontem, a minha empresa, a Cor, a academia que vocês estão aqui agora, a própria Perint, que eu sou os responsáveis juntamente com o Roberto e com o Ilha, da consultoria da Perint, que é um software de RC, e tem uma parceria com a IDEA também, tá?
Aqui alguns trabalhos de consultoria que nós fazemos, tá? Além de treinar e dar aula, também faço consultoria. O pessoal brinca, você só dá aula ou trabalha? Também trabalho para pagar os boletos ali, inclusive da filha que vai fazer 18 anos e vai entrar na faculdade. Como que eu resolvi todas essas dúvidas de GRC? Perdão. Eu resolvi com o método BBF. O método BBF ele veio para trazer uma clareza. Inclusive, todos os nossos materiais da consultoria, eu tento seguir essa filosofia. Como que eu traduzo essa filosofia para que vocês entendam? Está aqui na tela. É o caminho que eu faço com os treinamentos com quem trabalha comigo. Sempre foi assim nas consultorias que eu passei, desde trainee até gerente. Tinha esse ciclo lá, e eu trouxe esse ciclo para o nosso mundo. E é assim que eu faço hoje. Não sei se vocês sabem, eu tenho um clube de assinatura, R$ 9,97 por mês. Muitos não sabem, mas é o meu papel divulgar para vocês. Eu tenho um projeto, eu dei uma parada na última semana, mas todos os dias, no começo da manhã ou no final da tarde, eu faço 30 minutinhos para falar de GRC. O workshop do mapa de riscos é o que eu vou apresentar para vocês aqui. Também tem o material de compliance, o curso de controles internos e a mentoria e outros materiais além dos livros. Aqui um pouquinho, acho que tem você aqui, viu, Débora? Não, da Débora eu não coloquei o printzinho aqui. Mas, inclusive, pessoas aqui é da turma da Débora também, na época que tirou o certificado lá atrás. E depois eu vou fazer chegar esse certificado para vocês que estão aqui, tá? No último dia eu vou passar uma lista ali para pegar os dados, confirmar os dados, eu mando o certificado para vocês também. Show de bola? Vamos lá. Qual que é o nosso caminho, né? Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para frente. E depois eu passo com mais calma todas essas fases aqui com vocês. Vamos lá. Qual que é o nosso alvo aqui? Quando nós pensamos em gestão de riscos, o R do acrônimo, nós temos que pensar como se fosse uma estrutura, como a nossa casa ou como o departamento que nós trabalhamos dentro da empresa. Antigamente tinha salas, hoje em dia tem os aquários, muito menos salas hoje em dia, tem as baias nas empresas. Mas em cada baia você visualiza que tem um cantinho. Aqui é o cantinho do financeiro, aqui é a baia da contabilidade, aqui é o do compras, aqui é o do comercial. Pensem comigo. Dentro de cada baia, de cada sala, de cada cantinho desse aqui, imagine que lá tem uma sala do jurídico ainda, uma sala do RH. Dentro dessas salas tem pessoas trabalhando. Show de bola? Tem processos. Tem um processo funcionando dentro de cada área. Faz sentido? Porque as pessoas trabalham frente a um processo. Não estamos entrando no detalhe se o processo funciona bem ou não funciona. Mas existe um processo de contratar pessoas, um processo para comprar, um processo para pagar, um processo para construir, um processo para desenvolver treinamentos. Existe um sistema, um TOTUS, um RP, um SAP, um Projuris, um software da Perinit. Existe um sistema. E também existe alguém tomando decisão dentro dessas empresas. Essa é a perspectiva, essa é a visão que eu tenho quando eu olho para dentro de uma empresa. E vocês já vão entender exatamente por que eu reforço nesse tema. Então vamos lá, turma. Vamos seguir a nossa estratégia aqui do mapa para trazer essa visão para vocês. Quando nós pensamos em gestão de riscos, nós temos que pensar no primeiro passo. O primeiro passo é o quê? O primeiro passo da estratégia. O que é estratégia, Leandro? Bem direto ao ponto. Aqui eu não vou falar muito de orçamento e de plano tático. Eu vou falar muito mais da questão de ter a divisão das tarefas e atribuições dentro da empresa. Então, quando falar em risco, sempre volte aqui e dê uma lida e uma estudada na questão do modelo das 3 linhas. Porque ele traz essa clareza para nós. E não esqueçam que no link que eu coloquei lá no Drive, eu já deixei de presente para vocês o livro do modelo das 3 linhas para vocês visitarem essa questão de atribuição. Não esqueçam de baixar os materiais lá no link. E amanhã eu passo aquele mesmo PDF, eu envio novamente para vocês no WhatsApp, com os links atualizados do vídeo e mais materiais que eu vou disponibilizando para vocês. Então, quando pensa na governança, no princípio, na estratégia, sempre volte aqui e olha a divisão do modelo das 3 linhas. Show de bola? Então, vamos lá. Qual que é a percepção que o mercado tem? É que gestão de riscos e depois você olha para o processo, perfeito? Essa é a percepção. No ponto de vista de vocês, essa percepção que está na tela está correta? Coloca um joinha para mim aqui, um sim ou não.
Essa percepção que está na tela está correta para vocês? Partindo do risco e chegando no processo? Coloquem aqui para mim no chat. Pessoal, vocês estão aí? Sim, está correta. Sim, está correta. Quem mais? Eu tenho um empate aqui. Eu preciso pelo menos de um desempate sempre. Por mais simples que vocês estão visualizando e parece que não faz sentido, a pergunta é, eu começo pela gestão de riscos, depois eu vou para o processo? Está correta essa percepção? Vocês estão comigo? Ah, agora sim. Tá bom, então eu tenho 2 sims e um não. Agora eu tenho desempate. Perfeito, agora tem mais um não. Acho que tem um delayzinho aqui, talvez. Vamos lá. Essa perspectiva está incorreta, pessoal. Como assim, Leandro? Eu começo do processo, depois eu faço a gestão de riscos. E vocês já vão entender. Então, vamos lá. Gestão de riscos, processo. O correto é processo para gestão de riscos. Show de bola? Vamos lá, vamos seguir aqui. Essa é a percepção correta, tá? Mas observem essa telinha para vocês não esquecerem dela. Vocês já vão entender. Então, aqui nós temos o nosso acrônimo, o GRC, perfeito? Não vou voltar, já falei ontem. Nós estamos seguindo aqui as siglas. Olhem essa perspectiva aqui, pessoal. Ó, gestão de riscos, processo. Agora olhem essa daqui. Processo, gestão de riscos. Agora vem comigo nessa tela aqui. Eu começo por onde? Eu começo pela cadeia de valor da empresa, certo? O primeiro objetivo aqui é a empresa. E a partir da empresa, eu olho a cadeia de valor. E o que tem dentro da cadeia de valor? Tem os processos, tem as gerências, tem as diretorias, tem as áreas, tem as atividades dentro da empresa, porque a empresa é um organismo vivo. Show de bola? Eu vou identificar risco, eu vou tipificar os riscos, eu vou avaliar a tolerância, eu vou fazer o monitoramento. Mas aqui, eu saio da cadeia de valor, que é o processo, mas eu desmembro esse processo. Em quê? Em atividades relacionadas aos riscos, e eu trago para a nossa matriz de risco como? Macro, processo, subprocesso e atividades. A nossa matriz de risco não é risco, processo, subprocesso e atividade. Primeiro eu entendo a empresa, primeiro eu conheço a empresa, primeiro eu conheço o que as pessoas fazem no nível de processo e atividade, depois eu identifico, eu confirmo o risco inerente, eu confirmo o risco do negócio. Depois eu identifico os problemas e depois eu identifico os controles. Entenderam a lógica da perspectiva? Então, a lógica é sempre essa. Por quê? Quando nós pensamos na cultura de riscos, o que nós temos que identificar é como nós vamos garantir que os objetivos não sejam impactados. O que é isso na prática? Aqui tem até um exemplo de checklist que eu vou deixar para vocês olharem depois dos 12 passos, de como identificar a cultura de risco na empresa. O que é cultura de risco? É o quanto os profissionais, os colaboradores na empresa que você trabalha, eles entendem de risco, fator de risco, consequência, impacto, probabilidade, uma série de termos que vocês estão aqui para aperfeiçoar e reciclar no final do dia. Show de bola? Como que nós avaliamos essa maturidade? Aplicando estágios de maturidade de governança e GRC. Coloquei um exemplo para vocês ontem, depois eu vou compartilhar mais um específico de risco. Vou colocar na pastinha para vocês lá amanhã. Aqui mais alguns exemplos que vai estar nesse questionário para vocês. Mas vamos lá. Leandro, o que eu preciso pensar como estratégia no primeiro momento para implantar as primeiras pílulas de gestão de riscos na minha empresa? Vamos lá. Ter uma política de riscos. Premissa basilar. Sem a política de riscos, você vai deixar que os seus gerentes, os seus gestores tomem decisão no seu CPF como diretor, no seu CPF como dono, ou no CPF do diretor da sua empresa e do dono da empresa, ou na empresa como CNPJ. Então, se a empresa tem 10 gerências, cada gerente pode ter uma perspectiva e um pensamento diferente do que é gestão de riscos, do que é uma diretriz de riscos. Então, o primeiro passo é estruturar a área de GRC, criar uma política de riscos ou atualizar. Show de bola? Segundo passo, diagnosticar a maturidade de GRC. Pega aquele exemplo de ontem, mais o outro que eu vou entregar para vocês. Aquele foi mais governança, e o que eu vou passar para vocês é mais para risco e controles e compliance. Show de bola? Diagnóstico, aplica esses 2 questionários, aí vocês já vão ter uma perspectiva dos 2 primeiros passos. Terceiro passo, não sei se vocês observaram, mas eu deixei algumas ferramentas, e vou deixar mais algumas, para direcionar os líderes da sua empresa para as boas práticas.
para que eles conheçam sobre o BGC, para que eles conheçam sobre o novo mercado, para que eles conheçam sobre o COSO, sobre a ISO 31000 e outros materiais ali para conhecimento. Quarto passo, quarta fase, workshop de gestão de riscos. Muitos de nós deixam para treinar os profissionais da empresa depois de 6 meses, 1 ano, sendo que essa fase ela tem que ser ali no primeiro mês. Essa fase do workshop, e não estou falando de treinamento aqui ainda, turma, é um workshop de 1 hora. É chamar os diretores, chamar os gerentes para uma sala e ficar 1 hora falando de conceito, da cultura de riscos, da governança, do compliance. É chamar eles a atenção para esse tema. Então, dica, faça o workshop já no primeiro estágio. Atualiza a política e já chama ali um workshop. Inclusive, esse workshop pode ser a partir dos temas que tem na sua política. E para fechar aqui, buscar o patrocínio. Mas como que nós buscamos o patrocínio? Da alta administração, da diretoria, da presidência e vice-presidência, com a política atualizada, com o workshop, já sinalizando com o próprio diagnóstico. Por exemplo, lá na mentoria, nós temos um diagnóstico que tem 300 questões, 300 perguntas. E essas perguntas, quando eu construí essa diagnóstico de maturidade, são controles que os gerentes da empresa deveriam ter. 5 controles para a área de compras, 5 controles para a contabilidade, 10 controles para o compliance, mais 10 para o jurídico. E esses controles, nessa maturidade, quando nós recebemos, nós vamos ter lá se tem controle ou não tem, se está aperfeiçoado ou não está aperfeiçoado. A partir desse questionário aqui, desse diagnóstico, nós apresentamos para a diretoria e sinalizamos, essas áreas aqui, a cultura de riscos e controles, ela está baixa. Essas áreas têm um pouco mais de cultura, de conhecimento ou de maturidade. E aí nós começamos o nosso projeto de GRC pelas áreas que realmente necessitam de uma atenção maior. É com assertividade. Isso nós fazemos nos primeiros meses. Antes de sair auditando, antes de sair aplicando o programa de compliance, antes de sair fazendo matriz de risco. Aqui está a base da estratégia. Aqui está a base da estratégia. Eu vou fazer uma pausa aqui. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Tem alguma dúvida? Não? Tranquilo? Bora lá. Vamos lá. Diretrizes. Diretriz é a própria política. Então, aqui, você tem um exemplo de uma política. E o mínimo necessário que você tem que ter dentro de uma política de riscos. O objetivo, a referência ao COSO e à ISO, ao IBGC, ao Novo Mercado, à B3, à CVM, são a referência às boas práticas. Os princípios e diretrizes, o processo de gerenciamento de riscos, e normalmente usa-se aqui ou o parâmetro da ISO ou do COSO 2017, 2004, 2017, o comitê de riscos e o compliance ou em conjunto, cargos e responsabilidades pensando em gestão de riscos, reporte dos riscos e atualizações de disposições. Mas essa é a estrutura, normalmente, de uma política. E aqui um exemplo de um processo de gerenciamento de riscos. Como você vai tratar o risco dentro da empresa. Aqui tem um exemplo de uma política, tá? Para que vocês observem. Aqui mais um exemplo de uma política. Aqui um exemplo mais simplificado, tá? Observe que tem as referências ali, os princípios. Aqui o modelo mais atualizado. Inclusive, lá na mentoria, eu entrego 3 modelos para colocar em prática, tá bom? Aqui mais um exemplo de controles internos, exemplos de política de gerenciamento de riscos. Lá no TCU tem referência às boas práticas e alguns caminhos. Vamos lá. Método BBF, onde ele aparece? Ele aparece para te ajudar com técnicas e o caminho para você fazer a sua matriz de risco, fazer a sua boa gestão de riscos. Com o quê? Com metodologia, com técnica e com prática. Vamos lá. Qual que é o nosso pensamento? Primeiro eu aculturo e patrocínio, que foi aquela primeira fase. Depois eu venho e busco as melhores práticas e eu conscientizo a empresa. Depois eu venho para atuar com gestão de riscos e controles, mas também antes, olhando ali ao mesmo tempo para o processo. Eu trago uma metodologia e eu aplico templates e sistematizo. Eu trago para o Planinit num próximo passo. Por meio de quê? Por meio de técnicas. Então, só para vocês terem uma noção, aqui no livro,
eu pegar exatamente onde que está aqui para vocês. Eu deveria ter deixado separado já, né? Aqui no livro, ele está nos primeiros capítulos aqui, ele está no capítulo 3. Apresentação. Vou pegar aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Esse tópico aqui, o terceiro passo no livro, para quem tem o livro, ele está no capítulo 6 das técnicas. Então, tem um capítulo com 43 páginas falando de técnicas, que são essas técnicas, as 10 técnicas que estão aqui na tela. Mas a que eu mais uso, as que eu mais uso são as últimas ali, ó. Na verdade, a 3 eu uso bastante. Eu uso muito o método dos 5 porquês, eu uso o diagrama de Chikawa e eu uso o método BBF que eu criei, que é uma soma de entrevista com dicionário de risco, com estrutura da matriz. Eu vou mostrar para vocês mais à frente. Isso facilita na coleta da informação de uma matriz de risco. Para construir uma matriz de risco do zero, por exemplo. Então, tem a técnica do diagrama de Chikawa, nós temos ali as melhores práticas, nós temos as versões do COSO 1, ele foi atualizado em 2013, então o COSO 1 em 2013, ele é focado em controles internos e auditoria interna. Só que ali você já pensa em identificação de risco para quê? Para não deixar afetar os objetivos do operacional, divulgação e compliance. Essa versão, ela tem uma versão de 2004, que é o COSO 2, para gerenciamento de riscos, não mais auditoria interna e controles internos, e essa versão ela foi atualizada em 2017. Tá? Então, estamos usando essa versão 2017. Mas além desse modelo de referência chamado COSO, nós temos um outro modelo, vou até colocar aqui em cima para vocês, que é a ISO 31000. Tá? Você pode usar qualquer um dos dois. É o que melhor você se adaptar. Leandro, qual que você sugere? Como auditor, eu vou sempre indicar para vocês o COSO, porque ele já dá a resposta para o risco e já tem a resposta ali, o tratamento com o COSO 1, o 2013, controles internos. Tá? Mas pode usar qualquer um dos dois frameworks ali para utilizar. Tá? O que eu adaptei para a minha carreira há mais de 15 anos atrás? Eu trouxe uma técnica chamada PNL, que me ajuda nas entrevistas para coleta de informação. Somada à PNL, eu trago também o rapport. Eu trago o rapport. Então, eu vou somando técnicas para ajudar. Mas a minha dica, se você ainda não estudou sobre PNL e rapport, se você começar a estudar e aplicar no seu processo de gestão de risco no dia a dia de controles internos, eu tenho certeza que o trabalho de vocês vai ter um avanço na coleta de informação, na captura de informação, na identificação de oportunidade. Tem funcionado muito bem há muitos anos nos meus projetos. Os consultores conseguiram desenvolver essa linha de pensamento e tem ajudado bastante. Por quê? Nós conseguimos entender exatamente os jogos de sinais, como as pessoas estão se comportando na comunicação, como que elas estão falando. Então, pensando que todos nós somos auditivos, visuais e sinestésicos, e temos canais de comunicação, e a imagem que nós queremos transmitir, quando você é consultor, você consegue captar essas informações. E aí, como que você aprofunda? Estudando esse livro aqui, turma. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Ó, não sei se vocês têm aqui, ó, Corpo Fala. Isso para o consultor, o especialista de GRC, que não leu esse livro ainda, é obrigatório. Obrigatório. Tá? Obrigatório a leitura desse livro. Por quê? Automaticamente, quando você faz a leitura e estudo desse livro, você eleva o seu nível de percepção e de conhecimento das pessoas que estão ao seu lado e à sua frente. Então, aqui fica uma dica de livro para vocês adquirirem aí e fazer o estudo de vocês. Quando nós falamos em rapport, nós estamos falando em espelhamento. Quanto mais rápido eu espelho a pessoa que está na minha frente, mais rapidamente eu coleto informação, mais rapidamente ela tem confiança no que eu estou querendo transmitir ou ajudar aquela pessoa. Aqui alguns exemplos de rapport, tá? Mas o rapport, ele está na paciência, que é o saber ouvir, no espelhamento, no contato visual, que aí o corpo fala, chamar pelo nome, reprodução do tom de voz, falar no mesmo nível de voz, reconhecimento no que a pessoa diz, tá? Isso ajuda para quê? Para você se organizar para a sua entrevista, para você preparar a sua entrevista, para você conseguir identificar os fatores de riscos, os eventos, simplesmente observando como as pessoas se comportam. E aí, quando você chega aqui na técnica do Bowtie, por exemplo, você consegue ter a percepção de como isso funciona no dia a dia. Quando você chega numa outra técnica do diagrama de Chikawa, que é essa técnica que está aparecendo na tela para vocês agora,
Você já tem uma percepção de que, imagine que a ponta, vou voltar ao anterior aqui, ó, a cabeça do peixe é como se fosse o risco. E as espinhas do peixe aqui é como se fossem os problemas. As causas que vão acarretar o quê? O impacto, o risco, no final do dia. Aí você tem aqui, ó, o efeito, o risco. Ele pode se originar por onde? Por pessoas, por processo, por sistema, por um método, por um evento que vem externamente, por uma infraestrutura da empresa, por uma tomada de decisão, por um planejamento. Lembra daquela tela anterior que eu coloquei lá que tinha pessoas, processos, sistemas? É nesse momento que ajuda. Porque quando você for construir uma matriz do zero e você tem que identificar o risco e os fatores de risco, é exatamente nesse momento que você vai ter mais facilidade de entender que cada departamento de uma empresa, você vai ter que buscar problemas nas pessoas, no processo, no sistema, na tomada de decisão, na infraestrutura, no evento externo. Essa é a lógica. E não sou eu que estou dizendo isso para vocês, é a melhor prática chamada ISO, a ISO 31000. A própria ISO 31000, ela fala, você entende a empresa, monta um processo de comunicação e de conscientização, entende a empresa como contexto, depois você identifica os processos críticos. Então, Leandro, eu não começo pela gestão de riscos? Não. A própria ISO e o COSO diz, primeiro você entende a empresa, a cadeia de valor, identifica os processos, identifica risco, fator de risco, depois você vai fazendo a avaliação de risco como um todo. É essa sinalização ali que nós temos no framework da ISO. Leandro, qual que é outra forma para ajudar a identificar risco e fator de risco mais rapidamente? E o ouro vocês têm aqui, turma, aqui, ó. Chama dicionário de risco, tá aqui, ó. Lembra que eu sempre falo que existem 4 riscos dentro de uma empresa? Estratégico, financeiro, compliance e operacional. Observem aqui, onde você tem ali, por exemplo, o risco estratégico. Eu tenho um risco estratégico chamado governança, que nós falamos ontem. E quais são os problemas que podem fazer com que esse risco estratégico se materialize? Falta de aderência às regras, falta de comunicação, falta de incentivo, falta de relacionamento com os acionistas pela área de RI, falta ou ausência de um programa de integridade, de compliance, que se preocupe com as questões de reputação e imagem, falta de um processo de sucessão. Vamos pensar no risco operacional? Pessoal, falta capacitação. Profissionais que não têm capacitação para trabalhar na contabilidade, ele pode errar mais facilmente. Se ele erra, um erro contábil pode fazer a materialização do risco lá na contabilidade, o risco financeiro e o risco de divulgação, risco de compliance. Vamos pensar aqui no risco operacional, categoria tecnologia e informática. Falta controle de acesso, falta um termo de confidencialidade, falta de um programa de integridade, ou garantia da integridade da informação dos dados. Esse dicionário de risco, ele sinaliza como você vai construir a sua matriz de risco. Mas também, imagine que, observe aqui, ó, financeiro, crédito. Financeiro, crédito, concentração, garantia. Olha aqui, ó. Eu tenho lá o risco financeiro, eu tenho a categoria crédito, eu tenho lá a descrição do risco e o fator de risco. Dependência, cumprimento inadequado, descumprimento. Nós vamos pegando esse dicionário de risco, nós vamos separando cada categoria aqui dentro, transformando risco em fator de risco. É esse o desafio. Observem o ADF de uma empresa, a demonstração financeira. Para cada conta contábil, nós vamos atrelando os riscos para cada conta contábil, quando nós vamos conversar lá com o contador da empresa. Por quê? Porque toda empresa, ela tem o risco inerente. A empresa foi fundada, risco inerente. Risco do negócio, risco bruto. Se a empresa, ela fatura ou não, ela está operacional ou não, risco inerente. Quando você traz a ação que modifica o risco inerente, são os controles, são as atividades de controle. Pode ser uma política, pode ser uma diretriz, pode ser uma autorização, pode ser um sistema, um bloqueio, um acesso. Aí sim você chega no risco residual após validar o controle e testar esse controle. Para quê? Para você conseguir fazer, no primeiro momento,
do risco inerente é a avaliação do risco inerente entre probabilidade e impacto. Você avaliou partindo das melhores práticas, seguindo o framework, seguindo a estrutura, e você vai ter o seu mapa de calor. Como assim, Leandro? A partir de critérios. Então, para você chegar à conclusão desse mapa de calor, saber se a relação entre probabilidade e impacto, e como você vai sinalizar essa avaliação, você vai sentar com o gerente da empresa, de cada processo, da contabilidade, do compras, do RH, do jurídico, com a matriz, risco inerente por risco inerente, e você vai fazer a avaliação da probabilidade e do impacto com base em critérios. E onde estão esses critérios, Leandro? Na nossa política de riscos. Vai ter um item lá dentro chamado apetite e tolerância, e logo abaixo vai ter lá os critérios para você avaliar. É o quanto a diretoria tolera de perda. Por exemplo, a diretoria considera como insignificante o impacto financeiro e perdas até 5 mil, nesse exemplo. Só que acima de 500 mil já começa a afetar a lucratividade da empresa. A empresa não tolera temas que vai impactar na continuidade, mas ela tolera tema na imagem da empresa, nesse caso aqui. Então, é por base de critérios. Aqui tem um outro exemplo. Aqui eu tenho em valor, mas tem empresas que colocam em percentual a avaliação do risco. Fica ao critério que você melhor conseguir aprovar na sua empresa. Eu gosto de utilizar a comensuração de valor, mesmo que você atualize ano a ano. Tá? Fica o exemplo. Aqui um exemplo também com percentual para probabilidade. Olha a diferença disso aqui, pessoal. Esse quadro de probabilidade, ele já é mais direto, mais simplificado. Esse aqui já traz uma gama de informação que tira a subjetividade. Então, esse modelo, ele ajuda mais no momento que você está sentado na frente do gerente para avaliar o risco. Aí, quando você traz aqui para a matriz de risco, observem aqui a matriz de risco. Processo, subprocesso, e aqui é um exemplo da contabilidade. Eu tenho lá a definição do modelo contábil, processo das transações. Aí eu tenho uma coluna do questionamento que eu criei para ensinar os colaboradores que trabalham comigo nos projetos para facilitar a vida deles. Então, o que é a melhor prática, o questionamento? É o controle ideal que o gestor da área, ou analista, ou coordenador deveria ter. Aí sim, nós chegamos com risco, com fator de risco, avaliamos linha a linha ali da probabilidade de impacto, e nós chegamos no mapa de calor, na matriz de risco, para muitos de vocês, no quadrante de vulnerabilidade, cada um entende de uma forma. Ao mapa, o heat map. Tá? Então, nós chegamos no heat map. Como nós chegamos? Por um processo de gerenciamento de riscos. Como que funciona isso? Ele sai aqui do COSO ou da ISO. Por quê? A partir do momento que nós chegamos aqui, avaliamos o risco inerente, nós vamos ter que trazer o quê? Os controles. Nós vamos ter que dar o tratamento. No COSO chama de avaliação dos controles. Lá na ISO chama de tratamento. Só que em ambos nós vamos ter que dar o tratamento com os controles e a resposta. Como que nós damos a resposta? Mitigar, evitar e transferir. E como que essa resposta ela se dá? E você pode evitar, transferir, mitigar e aceitar. Vamos lá. O evitar é descontinuar um processo e continuar a empresa. O transferir, imagine no cenário de uma contabilidade terceirizada, você transferir os controles para uma empresa terceirizada, para um TI terceirizado. O mitigar é o que mais acontece, que é o quê? É reduzir com controle. Então, eu apresento um controle e eu reduzo a possibilidade de materialização do risco. E o aceitar é quando a diretoria aceita e não vai tomar nenhuma ação. Só que, mesmo assim, seguindo as boas práticas da ISO do COSO, esse diretor, esse gerente tem que apresentar como ele vai monitorar, pelo menos a médio e longo prazo. Mesmo que ele fale que não vai tomar nenhuma ação para reduzir a possibilidade de materialização dos riscos. Aqui tem um caminhozinho de como isso se dá no dia a dia, como eu já bem falei. E aí vamos olhar aqui um tema que eu separei para vocês aqui, para vocês terem a clareza. Lembra aquele slide inicial que eu coloquei para vocês? Processo para riscos? É exatamente aqui, ó. Aqui vocês têm uma cadeia de valor, aqui vocês têm a cadeia de valor transformada no modelo de negócio, aqui vocês têm o organograma da empresa. Então, quando nós pensamos em gestão de riscos, nós estamos pensando em 2 tipos de matriz de risco, para mapear o risco. Uma matriz de risco estratégico para as diretorias, então lá, pensando no risco estratégico, eu trato com as diretorias, pensando naquele dicionário de risco, tá? Risco estratégico.
Aí sobram 3 riscos: financeiro, compliance e operacional. Aí eu vou tratar em cada matriz, com cada gerência, esses 3 riscos. Então, lá na matriz de vendas, risco financeiro, risco operacional e risco compliance. Na matriz da logística, gerente de logística, financeiro, operacional e compliance. E segue nessa mesma lógica. Então, Leandro, então é só partir do organograma da empresa e garantir que cada gerência, cada processo vai ter uma matriz de risco. Eu tenho a gestão de riscos? Exatamente isso, mas depois tem que complementar com a matriz de risco estratégico com a diretoria. Vamos lá. Partimos da cadeia de valor. Nós temos o quê na cadeia de valor? As diretrizes, como nós falamos de governança ontem. Ali é o momento que nós fazemos a matriz de risco estratégico. Nós descemos um degrau, um nível de processo. Nós estamos falando com quem? Com os gerentes, com o processo gerencial. Aqui nós falamos também com os coordenadores. Nós descemos mais um estágio, subprocesso, coordenador. Mais um estágio, atividade, fluxograma. Estamos falando com os analistas, assistentes, os auxiliares, os trainees, os júniors. E no nível de tarefa segue a mesma lógica. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a estrutura da nossa matriz de risco ela tem que seguir exatamente essa lógica. Vou mostrar para vocês aqui. Deixei separadinho aqui, ó. Para vocês entenderem. A estrutura da matriz de risco ela tem que ter essa estrutura aqui, turma. Ó. Aí vai ficar aqui na tela, daí depois vocês anotam e observam ali no vídeo. Ó. Vamos lá. Então, vamos lá. Macro, processo, subprocesso, atividades. Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui, macroprocesso. Então, quando for macroprocesso, logo vocês vão pensar na onde? Na diretoria. Quando for processo, vocês vão pensar na gerência. Quando for subprocesso, vocês vão pensar nos coordenadores. Quando for atividade, vocês vão pensar nos analistas. Vou colocar aqui barra assistentes, auxiliares. Por que eu estou colocando essa estrutura aqui para vocês, pessoal? Vamos pensar aqui, macroprocesso de finanças. Vou colocar aqui na gerência. Vou arrumar aqui, senão alguém vai. Como processo, finanças. Vamos colocar aqui, contas a pagar. Financeiro, pagamentos. Ou tesouraria. Subprocesso. Vou descer aqui, colocar aqui. Ó. Vou colocar aqui, pagamentos. Vou colocar aqui, criação da obrigação. É o registro da nota. Tá? Registro da despesa. Depois que eu tenho a criação da obrigação, eu tenho o quê? A conferência do registro da nota, a conferência financeira, a conferência dos boletos, a conferência do que foi registrado lá no sistema. Depois da conferência, eu tenho o que aqui? Nós falamos que é preparação do borderô ou do movimento. Coloca aqui movimento bancário. Movimento bancário. É para enviar para o banco. Aqui depois, eu tenho aqui um item que nós falamos que é arquivo remessa. Vou colocar aqui remessa e retorno. Depois nós temos um processo aqui, nós chamamos de baixa. Pode ser manual ou automática. Depois nós temos um subprocesso aqui. Vou colocar aqui, conciliação. Aí pronto. Vamos lá, turma. Eu estou na área de finanças. Eu estou falando do processo de contas a pagar e pagamentos. Eu estou falando do subprocesso, de que ele se desmembra em criação, conferência, preparação, remessa, baixa, conciliação e atividades. As atividades aqui, basicamente, é o desmembramento de cada um desses temas. É como se fosse o detalhamento de cada um desses temas. Então, se você pegar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui a conciliação. Como se fosse o detalhe de cada um desses temas. Se você pegar aqui a conciliação, você vai falar lá, baixar o arquivo
retorno bancário. Depois que você baixa o arquivo retorno bancário, você vai fazer o quê? Gerar relatório, ou de forma automática, relatórios do sistema. Extratos. E a partir dos extratos, tudo isso aqui vai ter o quê? Vai ter uma confrontação. Aí eu vou ter minha conciliação bancária, minha conciliação contábil. Eu vou ter esse processo. Por que eu estou colocando essa estrutura aqui para vocês visualizarem? Exatamente essa estrutura, a estrutura de uma matriz, no nível de processo. E aí nós voltamos para cá, para o nosso PPT, e aí vocês vão visualizar exatamente essa estrutura aqui. Ó. Deixa eu colocar na tela para vocês. Deixa eu tirar e colocar outra tela. Então, sempre a lógica é você ter a estrutura do seu processo para depois pensar em gestão de riscos. Tá? Ó, aqui nós temos aquela mesma visão da estrutura organizacional, tá? Partindo da cadeia de valor, macro, processo, subprocesso e atividade, que vai nos permitir ter essa visão, já no nível de processo. Compras, a logística, ou vendas, ou quando receber. Olha aqui, ó, um exemplo de compras. E é exatamente essa estrutura que nós vamos colocar dentro da nossa matriz. Então, eu tenho compras, do desenvolvimento até o recebimento. Eu tenho contas a pagar, da criação até a baixa, a conciliação e a contabilização do pagamento. Por que essa é a estrutura que, para nós, nas consultorias, tem ajudado a identificar mais oportunidade para os clientes? Porque quando eu parto do processo e faço a matriz de risco somente, eu identifico alguns problemas, algumas fragilidades, algumas possibilidades de materialização do risco. Quando eu desmembro em subprocesso e atividade, eu vou mergulhando e identificando mais oportunidades para o cliente. Aqui é que está agregar valor, a geração de valor. Por quê? Você pode identificar 2 problemas. Aqui, a possibilidade de identificar 2 ou 3 vezes mais, quando você vai desmembrando. Aqui tem uma ideia para vocês de outros exemplos, no PCP, no custo, no sistema, no compras. Como que nós fazemos isso no dia a dia? Planejamento, mapeamento, proposta de valor, redesenho e implantação. Como? Olhando o processo, olhando o desenho do processo. Aí vai chegar num certo momento que nós vamos ter o nosso fluxograma. Se tiver da área de processos, pegue da área de processo e revise, porque lá você vai apontar os fatores de risco e os controles no nível de fluxograma. Já vai identificando o risco, o fator de risco e o controle já no mapeamento e no entendimento. Para chegar na matriz, você já ter essa divisão, esse processo bem acurado. Então, os problemas no nível de processo já ficarão resolvidos. Para quê? Para identificar risco, fator de risco, e já identificando fase a fase. Aí sim, nós chegamos no risco. Escrevam aqui no chat, depois eu vou colocar uma outra perguntinha para vocês. Então, vamos lá. Risco. O efeito da incerteza nos objetivos da empresa. E as definições são parecidas, tanto do COSO quanto da ISO, e não vai mudar muito. Tá? Risco inerente, já falei, que é o risco sem apresentação do controle, e o risco residual é após a resposta do controle e o teste do controle. Essas são provavelmente as nomenclaturas que vocês conhecem de mercado de gestão de riscos. Risco estratégico, risco operacional, risco de meio ambiente, de comunicação, de fraudes e de projetos. Pessoal, não é mais fácil pensar que só existem 4 tipos de risco ao invés de várias nomenclaturas? Eu tive essa clareza há muitos anos atrás, enquanto na Ernst Young, quando eu trabalhava lá ainda, há muito tempo atrás, que lá o treinamento foi sobre o COSO, e trouxeram essa clareza para nós, e de lá eu comecei a estudar o COSO e a ISO depois, e acabei tendo essa segurança e garantia, porque quando nós pensamos em gestão de risco, nós estamos garantindo o quê? Os objetivos da empresa. E nós temos 4 principais objetivos: estratégico, financeiro, compliance e operacional. Então, o que nós temos que garantir para minimizar a possibilidade de materialização do risco? Garantindo que os objetivos não sejam impactados. Então, Leandro, você está falando que o risco é tudo que relaciona ao impacto, a uma perda na estratégia, uma perda financeira, uma perda na imagem e reputação, que é o compliance, regulatória, uma perda operacional.
pessoas, processos, sistemas. Só que o mercado, ele nos apresenta uma série de nomenclaturas que acaba confundindo vocês. Então, eu faço o meu pedido, de coração. Pense que risco, nós temos 4. O que apresentarem para vocês são categorias, são desmembramentos. Que no primeiro momento, quando fala de risco, não tem essa preocupação. Quando você começa a falar de fator de risco, aí sim entra nesse cenário. Show de bola, pessoal? Então, vamos lá. Então, nós temos os principais riscos, mas o que eu queria chamar vocês para a atenção é com esses 4 tipos de riscos. Show de bola? Eu acabei de falar para vocês. Vamos lá. Quais são os fatores, Leandro? Os fatores são os eventos que vai fazer com que o risco se materialize. Show de bola? Então, vamos lá. Quando nós pensamos em fatores, nós temos nosso departamento, as nossas áreas dentro da empresa, o compras, o contas a pagar, a produção, a área de qualidade, o jurídico, área interna. Só que nós temos o mercado, para fora da área, para fora da empresa. E nós temos que, quando nós falamos de gestão de riscos, nós temos que preocupar quais são as possibilidades de eventos que podem se materializar o risco, que são os 4. Perfeito. Lembra daquele primeiro slide que eu coloquei para vocês? Pessoas, processos, sistemas e tomada de decisão? Essas 4 possibilidades aqui, vocês vão colocar aqui na origem interna. Estratégico e processos internos evitáveis e mitigáveis. Então, internamente nos departamentos, nas áreas, nos processos, vocês podem ter erros de pessoas, de processo, de sistema e de tomada de decisão que está com o gerente ali. Show de bola? Só que pode vir um problema de falta de suprimento, de demanda, de uma concorrência, de catástrofes naturais, de uma pandemia, de um ataque cibernético, de uma mudança política, regulamentar, mercado financeiro. Então, no nosso trabalho de gestão de risco, ao mesmo tempo que nós estamos olhando para dentro da nossa empresa, nós temos que olhar para fora da nossa empresa também, para se preocupar de que um risco pode ter várias possibilidades de fator de risco. E no final do dia, nós gerenciamos os fatores de riscos, para não deixar que os riscos se materializem. Como? Aí eu trago novamente para vocês o mapa de riscos, com o dicionário de riscos. Imagine que a empresa que você trabalha, você vai ter que ter essa percepção de garantir os principais objetivos, que são os 4, só que cada fator de risco ou cada categoria que você está visualizando aqui dentro desse desenho da cadeia de valor são eventos, são problemas que podem fazer com que o risco seja impactado. Essa lógica, turma. Leandro, mas como que eu identifico esses fatores de risco e facilita a minha vida? Aqui, ó. Lembra lá? Pessoas, processos, sistemas, tomada de decisão, planejamento e eventos externos. Então, no momento da entrevista da matriz, vocês vão ter que observar as vulnerabilidades. Para quê? Para cada vulnerabilidade, vocês vão ter que chamar as atividades de controle. Que são, basicamente, essas aqui, pessoal. Esse materialzinho aqui eu vou disponibilizar para vocês lá dentro, tá? É um material submucoso, que para cada atividade de controle, como essa que vocês vão visualizar aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Essas atividades têm detalhado nesse material em 10 páginas, lá para vocês entenderem o que significa cada tipo de controle. Então, Leandro, você está falando que para cada fator de risco, nós vamos ter que dar o tratamento com esses controles? E é isso, pessoal. São 8 atividades de controles, que elas podem se desmembrar em várias outras, que nos ajudam no dia a dia, na entrevista, para fazer a nossa matriz de risco. Então, eu tenho um risco, vários fatores de risco, para cada fator eu vou identificar o controle, que é o tratamento. Depois desse controle eu vou fazer o quê? Eu vou validar e eu vou testar. Aí eu tenho a estrutura de uma matriz de risco. Com o walkthrough, que é a validação para um caso, depois eu vou fazer todo o teste de controle para ter essa materialização. Deixa eu pegar uma matriz de risco que eu separei aqui para mostrar para vocês. Eu estava trabalhando nela hoje à tarde, com o pessoal ali, acho que está até aqui. A Bruna está aqui, né, Bruna? Eu tô. A Gabriela. Deixa eu só ocultar essa coluninha aqui. Aí tem informação padrão aqui. Aqui, ó. Essa é uma matriz de contabilidade, tá, pessoal? Um exemplo. Vocês estão vendo aqui a área? Vou até colocar aqui a área, macro, processo e subprocesso. Então, aquela estrutura que eu acabei de passar para vocês,
Aqui, no caso lá, aqui é finanças. Vou trocar aqui, ó, finanças. Pessoal, acho que não está compartilhando. Ah, tá, eu vou colocar agora, perdão. Foi até bom que eu ajustei. Bacana, agora eu vou colocar na tela para vocês, ó. Aquela estrutura que eu desenhei no Word é exatamente isso aqui, pessoal. Espera aí que ela está propagando aqui. Matriz, está aqui, ó. Apareceu para vocês agora? Acho que sim, né? Desceu. Show de bola. Vamos lá, dá para vocês verem, né? Ó, vamos lá. Lembra daquela estrutura do Word? Macro, processo, subprocesso e atividades. Aqui, ó, questionamento, vou colocar aqui, atividades. Que atividades? Atividades de controles que o gestor, que o especialista da área deveria ter na área, ou algo parecido. É isso mesmo, Leandro, eu criei na matriz. Não sei se você já viram alguma matriz. Eu criei o possível controle que a área poderia ter ou deveria ter para facilitar no momento da gestão de riscos, para não deixar o gestor, o analista, destoar muito no momento da entrevista. Porque você já vai direcionado com essa estrutura. Então, primeiro, eu tenho uma estrutura da contabilidade, que está na diretoria de finanças, o processo é contabilidade, eu tenho aqui os subprocessos, definição das premissas, processamento da contabilidade, fechamento, preparação das DFs, divulgação e resultado, emissão de relatório, consolidação, e para cada risco, eu vou ter algumas possibilidades de fator de risco. Então, deixa eu filtrar aqui o R1 para vocês verem. Vocês estão vendo aqui, ó, o R1? Eu tenho o R1, que ele se repete aqui, mas eu tenho vários fatores de risco. E esses fatores de risco, eles seguem aquela lógica que eu acabei de mostrar para vocês, ó. Pessoas, processos, sistemas, infra, eventos externos. O que é isso, Leandro? São vulnerabilidades, são eventos, são problemas. O que eu estou dizendo para vocês é que, para cada risco, risco financeiro, operacional e compliance, eu vou ter que buscar os possíveis eventos, os possíveis problemas, os possíveis fontes que vai fazer com que esse risco se materialize. Ah, tá. Se você já sabe o problema, Leandro, que é uma falta de um cronograma, então vamos pedir um cronograma para a área. Ah, Leandro, então é muito parecido com o inverso do controle? Muito parecido, exatamente. Só para vocês entenderem. Quando nós pensamos no evento falha humana, pessoas, nós estamos falando de que a área tem número insuficiente de pessoas, que não são capacitados, que não têm o perfil inadequado, que estão desmotivadas, que têm alta rotatividade na área financeira ou na contabilidade e que pode ter desvios éticos. Aqui são possibilidades de problemas. Como processo, pode não ter o processo, pode não ter o procedimento, o processo pode não estar desenhado, pode não ter segregação de função. Como sistema, o sistema pode estar desatualizado, inoperante, pode não ter o manual de operação do sistema, pode não ter backup, pode não ter controle de acesso. São todos esses cenários que, para cada subprocesso, aqui, nós vamos mapeando os fatores de risco, para garantir que esse risco não se materialize. E aí nós buscamos o quê? Os possíveis controles. Esses possíveis controles, nós documentamos aqui, ó. Esse é um controle de normatização. Lembra no material que eu mostrei há pouco para vocês? Ó, tá aqui, ó. Deixa eu colocar lá. Deixa eu voltar e colocar as 8 possíveis possibilidades de controles que dá para identificar já no primeiro momento na entrevista com o gestor, com o analista da área. Deixa eu voltar aqui na telinha. Ó, tá aqui, ó. Vai aparecer agora para vocês. Deixa eu ver se aparece. Apareceu. Aí eu vou subir um slide aqui. Aí vocês vão ter aqui as 8 atividades de controle. Olha a normatização aqui, a última aqui, pessoal. Sistema, segregação de função, segurança física, conciliação, autorização e revisão de desempenho. São essas atividades que nós perguntamos para o pessoal na área se eles têm isso como tratamento, como controle, como atividades. E aí, quando nós voltamos aqui para a nossa matriz, deixa eu voltar com a matriz aqui. Agora ela apareceu, eu volto com ela aqui. E aí nós identificamos aqui, ó, mas poderia ser uma autorização. Poderia ser uma autorização, poderia ser uma conciliação.
poderia ser um sistema. E aí nós vamos documentar esse controle que nós buscamos lá. Então, se tem um controle, nós vamos falar que tem. Se tem um controle e não está funcionando corretamente, nós vamos colocar aqui. Se não tem, nós vamos escrever que não tem. E se não tem e não está funcionando bem, nós vamos colocar o quê? Um plano de ação, os 5 Ws, nós vamos recomendar. Mas independente de identificar controle, se ele funciona ou não, a nossa avaliação de riscos no primeiro momento, que é essa parte aqui da relação da probabilidade e do impacto, para chegar aqui na severidade, nós usamos o quê? Critérios. Esses critérios estão na onde? Na política de riscos. E aí nós vamos sentar com o gestor, com os analistas e fazer entrevista com eles para validar a frequência da probabilidade e os critérios específicos para avaliar o risco financeiro, o risco de compliance e o risco operacional, por meio dos critérios. Olha, esse risco aqui de compliance, reputação, ele se encaixa no mínimo ou ele se encaixa no catastrófico? Você tem base histórica? Não, não tem base histórica, então não dá para fazer quantitativo. Então, na sua experiência, que aí é base qualitativa, qual que é a sua avaliação? Ele se encaixa em qual? No mínimo ou no catastrófico? Olha, aqui para imagem e reputação, para financeiro estratégico, no mínimo ou no significativo. Aí nós vamos voltar aqui linha a linha e nós vamos avaliar linha a linha no nível de fator de risco. Linha a linha no nível de fator de risco. Fechou a avaliação? Você tem aqui o próprio mapa de risco organizado aqui, a relação entre a probabilidade e o impacto. Só que vocês observaram o caminho que nós temos que dar e traçar antes de chegar na própria avaliação de risco? Olha o exercício que nós fazemos com gestão de processos, mesmo antes de falar sobre matriz de risco. Perguntas, pessoal? Professor, Oi. eu tenho uma dúvida. Não é uma dúvida, é um comentário também, e se o senhor puder esclarecer. Claro. Eu vejo que os clientes têm muita dificuldade de diferenciar atividade de controle com controle. Muitas vezes eles acham que está mapeando controle, mas na verdade são atividades de controle. Como que a gente consegue esclarecer, assim, de forma para o cliente deixar muito claro o que é controle e o que é uma atividade de controle? Ô, Débora, eu não sei se... porque o que é controle para você? Controle seria ter o que você passou, os 8, alçada, autorização, conciliação, Atividade de segregação de controle, função. a atividade de controle é a mesma coisa. Ah, então seria um sinônimo. Porque alguns conhecem como controle e outros conhecem como atividade de controle. O que confunde na empresa é processo com controle. Vou dar um exemplo. Ah, tá, exato. Então não seria, assim, quando a pessoa, se descesse o nível, né, de processo, atividade, aí a pessoa, em vez dela cadastrar como atividade, ela cadastra como controle. Exatamente, porque você tem 2 tipos de atividade. Deixa eu colocar aqui no Word aqui para vocês. Ó. Vamos lá. Boa pergunta. Ó, vai aparecer um Word aqui para vocês agora. Deixa eu voltar naquele mesmo exemplo nosso lá. Ó. Aqui, lembra que eu fiz aqui o macro processo, nós descemos aqui no processo, depois nós falamos do subprocesso, daí eu coloquei aqui, daí nós chegamos aqui nas atividades, perfeito? E aqui as atividades são atividades de processo. Só que nós temos aqui 2 tipos de atividade. Nós temos as atividades operacionais. O que é os operacionais? São processos do dia a dia. É o conferir, é o realizar, é o executar, são essas atividades que a pessoa faz no dia a dia, de registrar a informação. E aí nós temos um outro tipo de atividade, que são atividades de controles. O que nós buscamos quando nós estamos fazendo gestão de riscos? São essas atividades de controles aqui, que é a alçada, que é aqui a conciliação, que é aqui a normatização. Normatização é políticas e procedimentos, tá, pessoal? Aqui são controles de sistemas, que é a revisão de acesso,
é a integração, é a interface, é o alerta, tudo que você faz preventivamente no sistema. Então, a confusão que tem dentro das empresas, ela está... A confusão que tem dentro das empresas é exatamente isso aqui. O que nós buscamos para a gestão de riscos são essas atividades e o pessoal na empresa confunde com essas. Vou dar um exemplo aqui. Coloque no chat para mim aqui 3 cotações. Coloque no chat para mim aqui 3 cotações. Para vocês é controle ou é processo? Escreve aqui, controle ou processo? Quero ver aqui. 3 cotações lá na área de compras. É um controle ou é um processo? Acho que tem um delay. Deixa eu ver se vai chegar aqui. Bora lá, turma. Tá. Processo. Suspeita, hein? Tem algumas pessoas que já sabem aqui já. Vamos lá. Processo. Vamos lá, quem dá mais? Processo. Então, todos entendem que 3 cotações é um processo, né? Só que quando nós chegamos na área de compras numa empresa, o pessoal apresenta 3 cotações para nós e eles falam que é o controle que eles têm de 3 cotações. Entendeu, Débora? Pessoal? Pois é, exatamente. Aí que gera a dúvida, porque ao mesmo tempo que muitas pessoas entendem que seriam parte do processo, também poderia ser um controle dentro do processo. Tá bom, mas vamos pensar o seguinte. Eu tenho 3 cotações na área de compras, perfeito? Qual que é o controle? É o mapa de concorrência comparando as 3 cotações. Entendi. Então, as 3 cotações seria, de fato, o passo a passo, o processo, enquanto que o controle seria o que deve ser feito. O controle é o que garante que o processo está funcionando corretamente. Tanto que o auditor, o mais que o auditor pergunta na vida, ele fala, o que garante que não vai dar errado? O que garante que a compra foi feita corretamente? O que garante que o profissional foi contratado da forma correta? O que garante que o nosso sistema está com segurança da informação? O que garante são os controles. Lembra que eu falei que um controle chamado conciliação? Sim. O controle de conciliação é a confrontação da mesma informação advinda de bases diferentes. Vamos lá, exemplo. Conciliação contábil é o razão versus o que está no sistema. Conciliação bancária é o que está no extrato versus o que está no banco. Inventário de estoque é o que está no físico versus o que está no sistema. É conciliação. O que eu busco no estoque? É o que está no físico versus sistema ou a confrontação da garantia dos dois e que não teve diferença? É a confrontação. O que eu busco? É um processo de pagamento ou é a autorização do pagamento por uma segunda pessoa? É a autorização do pagamento. O que eu busco? É um processo de compras para fazer uma compra ou eu busco uma alçada definindo limites onde cada um vai participar de uma alçada de um limite de valor? É a alçada. O que eu busco? É um treinamento que foi feito para as pessoas ou eu busco uma normatização garantindo que não está na cabeça de algumas pessoas e esse treinamento pode ser replicável para os mais novos? Eu busco a normatização para não ficar centralizado em um superpoderoso. O que eu busco? Contratar um sistema SAP, o TOTUS ou um RP para minha empresa? Ou eu busco garantias de revisão de acesso, garantias de divisão de módulo, garantias de interface, garantias de integração? Eu busco a integração, eu busco a interface, eu busco a revisão de acesso. O que eu busco? Um processo de cadastramento e descadastramento dos profissionais no banco da empresa para aprovar pagamento ou para emitir pagamento, ou eu busco um processo de monitoramento para garantir que todo mundo que foi admitido foi cadastrado e quem foi demitido foi tirado do banco. Eu busco um processo de monitoramento, um controle de monitoramento. Vocês entenderam, pessoal? Sim, muito claro. Muito obrigada. Essa. Só que aí, vamos fazer o pensamento? Se você tem 8 controles que você precisa se preocupar, tudo que falarem diferente, para mim, é processo. Foi assim que eu treinei o povo que trabalha comigo a vida inteira, para facilitar a vida deles, porque cada dia eles estão numa empresa diferente, cada um entende da forma diferente. Se você chega numa empresa grande, o pessoal ainda quer entender mais do que todo mundo que trabalha em outras empresas. E quando você tem técnica, caminho, jornada, metodologia, exemplo, facilita.
Não sou eu que estou dizendo, tá? Tem material do curso que eu vou disponibilizar para vocês, que está dizendo lá de onde foi extraído e tem esses exemplos. Turma, perguntas? Fala, Leonardo. Tá me ouvindo? Tá longe a sua voz, ó. E agora, melhorou? Acho que dá para escutar. É o seguinte, tô assistindo, né, algumas aulas sobre aquela questão da ISO 27001, 27002, Tá bom? e no tópico atual que a gente tá lá, que eu estou assistindo, ele está falando justamente sobre essa questão de riscos, de monitoramento, de controle e tudo mais. E aí, lá o professor deu uma frase que eu só queria, pelo que eu vi ali na apresentação, dá para a gente, o seu ponto de vista é baseado no dele também, andando na mesma linha, mas só para confirmar, ele fala que quando você está tratando de riscos, né, quando você está lidando com risco, quando você está tentando controlar ele, você nunca consegue eliminar o risco totalmente, né? Você vai conseguir minimizar esse risco até o ponto mínimo. E aí eu fiquei com uma dúvida que é o seguinte, como que eu defino, né, se eu conseguir minimizar esse risco ao mínimo, tem algum parâmetro, alguma coisa para a gente conseguir Tem. limitar isso, parametrizar, não sei? Tem, tá aqui, Léo, ó. Lembra que eu falei de resposta ao risco? Sim. Aqui, ó. Resposta ao risco. E a resposta é o controle, tá? Mas deixa eu colocar aqui, mas tem, antes de falar de controle, você tem o tratamento é o controle e a resposta você apresenta a resposta. Deixa eu colocar aqui, ó, aparecendo na tela para vocês, né? Sim. Vamos lá. Deixa eu mais um slide aqui. Controle, 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 controle. Não foi um pouquinho mais para cima. Tirar aqui. Uhum. Mais fácil. Quero mostrar essa tela para vocês. Aqui, essa aqui vai ficar mais clara para vocês. Ó. Nós temos 4 tipos de resposta ao risco, que eu tinha falado aqui. Ó. Vou mostrar para vocês aqui. São essas aqui. Agora acho que apareceu agora. Para você. Vamos lá, você tem 4. O risco nunca você vai conseguir eliminar ele 100%, a não ser que você aplique a última resposta. Como que eu elimino o risco? Fechando a empresa ou descontinuando aquela área dentro da empresa. Então, eu não quero ter mais jurídico na minha empresa. Você consegue conviver sem um jurídico na sua empresa? Não. Você vai ter que ter um jurídico terceirizado ou dentro da sua empresa. Você consegue conviver sem um financeiro? Não. Consegue conviver sem um TI? Não. Então, não tem como eliminar. Agora, se tem uma área de cadastro na empresa, essa área de cadastro pode ser incorporada em outra área, é o que você desconsidera ela. A sua empresa não está faturando, está dando prejuízo lá. Você fecha a empresa, elimina o risco. Tá? Então, o último aqui, ó, você elimina, acaba com o risco. Só que aí sobram 3 possibilidades. Quais são? Aceitar o risco, que é aceitar o risco e o risco vai se materializar em algum momento, mas você já tomou algum monitoramento ali para garantir. Você pode minimizar, que é o reduzir, o mitigar. O que é o mitigar? É apresentar os controles que nós estamos falando exatamente nesse momento. Ou você pode transferir. Então, vamos lá. Imagina que na empresa que você trabalha, você vai lá e transfere a área de segurança da informação, o DPO, ou a contabilidade é terceirizada. Tá? Exatamente aqui, ó. Ah, Leandro, mas eu tenho que mapear os riscos de uma terceirização sempre. Se a contabilidade é terceirizada, vocês têm que ter uma matriz igual aquela que eu estou colocando aqui, aquele exemplo da contabilidade. E a entrevista tem que ser com a empresa terceirizada, para saber os controles que ele tem. Porque imagine se a empresa fosse a contabilidade fosse dentro da sua empresa, você não ia ter que cuidar com risco, fator de risco e os controles, normatizar, conscientizar, ter um bom gerente ali. Quando você terceiriza, você imagina que lá fora faria parecidamente, né?
Sim, Se o sim. contador lá errar, vai errar como se o contador internamente erraria e você que vai penalizar. Então, aqui, Léo, ó, então, eliminar o risco 100% não tem, a não ser que você descontinuar a empresa ou o processo. Você Entendi. pode fazer reduzir a possibilidade. Você Uhum. pode reduzir a possibilidade de materialização. Isso serve para qualquer das ISOs. Sabe por quê? A ISO que você está estudando, ela está embaixo de um guarda-chuva da 31.000, que é a de gestão de riscos. Então, ela se reporta para a 31.000, entendeu? Não tem o que fazer. Respondi a sua pergunta? Respondeu sim. Só que outro ponto também, ele estava ensinando lá, e tem duas abordagens, né, de você ver, eu não sei se eu estou falando com os termos certos, né, mas seria ver o impacto de um risco, né, o tamanho de um risco, se ele entre algum grupo de risco, qual que é o pior, qual é o melhor. E aí ele fala da abordagem que é qualitativa, né, que é mais geral. Você simplesmente fala se um risco é bom, se um risco é baixo, médio, alto. Tá bom? E tem também o quantitativo, né? E aí você expressa com números, né? Valor, ou porcentagem, ou probabilidade, alguma coisa assim. E pelo que eu vi, não sei se eu entendi direito, mas na matriz de risco que você mostrou, parece que trabalha com os dois. Na verdade, o qualitativo, Uhum. você não tem muita abertura ali, você não consegue quantificar Sim. ele. Qualitativo é entrevista, você tem um critério ali, e ele pode trazer para uma subjetividade, mas você acaba travando ele na política. Agora, o quantitativo, o mundo real, o mundo ideal, na verdade, se você tivesse base histórica. Imagina que eu vou conversar contigo e eu pergunto, Léo, aí na sua empresa, já teve a materialização de risco na área de TI ou na área de segurança da informação? Um exemplo, vazamento de dados? Aí você vai olhar para mim assim, Leandro, teve vazamento de dados e teve um impacto, nós perdemos milhões aqui. Ali você tem o risco quantitativo na prática, porque você tem base histórica. Sim. Leandro, mas e se você coloca lá uma mensuração, como você mostrou lá, em valor ou em percentual? Ali é análise qualitativa, porque você está supondo de que se for acima de 1 milhão, você não suporta, porque a empresa não vai suportar, porque não tem lucro, não tem dinheiro, não tem como bancar isso. Entendeu? Você tem lá critérios por experiência, só que ainda o risco não se materializou, ou você se materializou, ou você não quantificou até hoje para saber o tamanho do problema que já aconteceu. Basicamente, você consegue visualizar muito isso nas grandes empresas e em bancos. Porque lá no banco você tem que ter base histórica, entendeu? Entendi. Nas nossas empresas vai mais para o qualitativo mesmo, tá? Entendi. Tá? E onde que você tem que ter essa clareza aí de como que você está avaliando o risco ou criando os critérios dentro da sua política de riscos. Tá? Tem que estar lá dentro. Show. Obrigado, Léo. Nada. Pessoal? Leandro. Oi. Assim, acho que é uma dúvida, mas que até você sanou, que era a questão de como fazer a gestão do risco não ser tão reativa, só quando acontecesse ou estivesse iminente do risco acontecer. Mas eu acredito que é todo esse mapeamento do processo. Porque muitas vezes o processo acontece no automático e a gente não tem esse mapeamento do que pode estar se tornando um risco ou que já é um risco iminente na empresa. Imagine esse mesmo exemplo que eu falei para o Léo, de teve um risco ali operacional, segurança da informação, vazamento de dados, tá bom? E você tem a sua matriz de risco de continuidade de negócios já pronta. Não seria mais fácil você chegar numa sala de guerra, uma sala de reunião com a matriz de continuidade, um plano de ação de continuidade, e traçar o que você tem que fazer? Eu tenho que acionar a NPD, eu tenho que acionar o cliente, o fornecedor, os parceiros, blá, blá, e aí você resolveria com o plano de ação, por quê? Você se antecipou o risco por ter uma matriz de risco, por ter mapeado os riscos. Facilita, né? Agora, quando você não se preocupa em se antecipar e ter os riscos inerentes mapeados, os controles identificados e o residual já sabendo ali um plano de ação, você vai para uma sala de guerra ali, você não sabe o que fazer. Porque você não sabe quais outros riscos podem se materializar a partir daquele que já aconteceu. Sim. Né? Então, quando você pensa em gestão de riscos, é a lógica da antecipação mesmo. Como eu posso antecipar um problema que já é mais ou menos sabido ali. Por isso que nós sentamos com os gestores, com os analistas, para entender exatamente o que eles fazem e pegar a experiência deles e ir buscando os problemas, que são os fatores, e os controles que eles têm. E aí nós colocamos na tela para eles, aqui é o cenário de vocês, o cenário aqui, no mapa de calor aqui ou no mapa de riscos é crítico.
está no vermelho, vocês precisam trabalhar aqui, porque os controles que vocês imaginavam que tinha, ou que estava funcionando, não está funcionando. Então, trabalhe no plano de ação para que isso não se materialize rapidamente, porque senão vai perder dinheiro, vai perder imagem, vai perder reputação, vai perder operacionalmente eficiência, vai perder talentos, vai perder na estratégia. Sim, Entendeu, turma? joia. Fez sentido? Não mais perguntas? Eu fico preocupado quando não tem muitas perguntas, viu, pessoal? Será que eu consegui entregar para vocês ali a visão da gestão de riscos aqui? Amanhã nós vamos ter o tema do compliance, tá, turma? O material tá azeitadinho aqui para trazer para vocês também mais esse material ali do compliance, tá? Para a gente avançar um pouco mais nesse tema. Deixa eu pegar só um outro material que eu separei aqui para vocês. E aí, como que vai funcionar amanhã? Eu vou deixar aquele mesmo PDF, eu vou atualizar ele com o link da aula, com mais alguns materiais que eu vou subir no Drive para vocês, e considere sempre a última versão que eu vou passar no WhatsApp, tá? Então, peço só a paciência de vocês, nos próximos dias eu vou colocar um PDF daquele atualizado no WhatsApp de vocês, e aí depois eu paro, prometo que eu paro. Deixa eu só fazer uma apresentação aqui final para vocês, para a gente, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, senão a gente já fecha o ciclo aqui do nosso dia aqui. Deixa eu colocar aqui na telinha aqui. Deixa eu pegar aqui a tela. Aqui. Então, vamos lá, pessoal. Ontem eu falei rapidamente ali do projeto que eu construí para ajudar mais pessoas. Então, deixa eu colocar aqui, ó, para vocês que não conhecem ainda, eu tenho um projeto que eu já toco já há pelo menos uns 5 anos, aberto para mercado, tá? Além do BBF, tem o clube de assinaturas que eu falei para vocês. Eu vou deixar o link da bio para vocês darem uma olhadinha depois. Dentro do clube de assinaturas tem uma série de masterclass, imersões, materiais que eu deixo lá. Tem um material de compliance, mas específico para fintechs, que eu fiz recentemente. É um curso gravado, está lá também. Tem essa mesma versão para compliance, que é um material que eu vou trazer uma prévia para vocês amanhã, tá? Tem a nossa mentoria, tá? A turma de 2026 já está aberta, mas eu vou fazer 2 agendas ainda esse ano com essa turma, 1 ou 2 agendas, tá? Então, você que tem interesse em aprofundar mais o tema e montar a sua área de GRC, aqui está exatamente o momento de você ter a metodologia que eu uso, que na mentoria em grupo eu vou entregar essa mentoria. Então, aqui na mentoria em grupo, inclusive, quem está aqui nesse movimento até amanhã, eu estou colocando um desconto bem interessante lá, tá? Então, se quiser aproveitar já essa oportunidade, já está lá disponível, eu vou colocar o link já para vocês, na mentoria em grupo. São 10 encontros e também vai ter acesso à nossa plataforma, tá? Também temos a mentoria individual, que é 1 a 1, tá? Personalizado, tem os 2 processos aqui. Nesse link aqui vocês conseguem acessar, mas eu vou colocar ali no chat também. Aqui são os estágios da mentoria, para que vocês conheçam ali,